Muito bem. Voltamos, se o pecado natural, tema que estávamos falando até pouco, se o pecado original, melhor, faz parte da natureza e a imagem... Não, faz parte da natureza, preciso entender. Não é natural no sentido de querido por Deus e algo de humano, que faz crescer o ser humano. Isso não. Pelo contrário, o diminui. Não. É um câncer. Sim, é um câncerzinho. mas de natureza bem menor do que, como diz Santo Tomás, do que um pecado venial. Mas chamou minha atenção, e de certo também ao telespectador, a imagem usada pelo senhor. É como se tivéssemos entrado numa barca, mas furada. Ou, se você preferir um outro exemplo, que seria sempre analógico, você, supondo que isto aqui está totalmente poluído, o ar está inteiramente poluído, e você entrou aqui e respira este ar. E que culpa tem eu? Nenhuma. Só a culpa de ter nascido. Quando abrimos hoje os grandes manuais católicos e vamos ver o conceito de pecado, a Igreja nos ensina, a partir da sua teologia moral, que pecado é todo ato desenvolvido por mim, com total consciência, liberdade e vontade. Não. Como que eu posso chamar de pecado um ato no qual não há minha vontade? Pecado não é um conceito unívoco. É um conceito analógico. E aqui você, com analogia, você faz as distinções entre o famoso pecado original, pecado grave ou mortal, que te indispõe definitivamente por culpa sua com relação a Deus. Mas pecado não é um conceito unívoco. Não significa sempre a mesma coisa. É diferente um pecado venial de um pecado mortal. É totalmente diferente. Não tem. Não te elimina a amizade com Deus. E o pecado original é um pecado de natureza ou de raça, pelo fato de termos sido concebidos neste mundo poluído aqui. Porém, se eu cheguei e quando cheguei recebi um universo e um ar contaminado e um universo desequilibrado... Desde a concepção. Desde a concepção. Que você começou a respirar. Então, sintomaticamente eu posso afirmar, eu estou desequilibrado. Não tem a menor dúvida. Diante de Deus você nasceu assim. Você foi reequilibrado quando, no batismo, você foi enxertado num homem novo, num novo Adão, que é Jesus Cristo. Muito e bem. Agora pode levar a vida dele. Ok. E quando caio? E quando peca-se? Vamos usar a terceira pessoa. E quando o ser humano peca? E quando o ser humano cai? O que acontece? O que acontece? Ele recebe de novo esse desequilíbrio? Não, porque o que Deus fez, ele não desfaz. Você simplesmente é um membro de Cristo, sim, mas um membro mortificado. Ou seja, um ramo, para usar a terminologia evangélica, um ramo que não produz mais fruto. E posso voltar a produzir fruto? De que modo? Pode. Com a reconciliação com Deus. De que modo isso acontece? Bom, isso acontece de 1000 maneiras, não é só com os católicos. Né? Para nós, católicos, o meio normal, ordinário, que a Igreja nos põe diante dos olhos, é a confissão auricular. Mas existem outros meios também, claro. O arrependimento perfeito. Aliás, a absolvição sem arrependimento seria o quê? Mas o perdão também não se dá na hora da absolvição, né? Já que estamos Normalmente, você já vai perdoado. Porque se você vai a um confessionário, você vai contrito, não é? Não vai brincar lá dentro, contando sua miséria por brincadeira. Agora, qual é a graça que você recebe? É o perdão sacramental que age por antecipação. Mas supõe a absolvição. Só que já age antes de você Então, o receber. perdão acontece... No momento em que você faz um ato de condição perfeito. Porém,
ele está relacionado intimamente com a absolvição que receber, que vier a receber. Para nós, os Sim, protestantes, sim. não se confessam. Eles devem pedir perdão a Deus de outra maneira. Os que não são cristãos, né, Deus tem modos muito misteriosos para nós de conduzir cada um de acordo com aquilo que existencialmente ele é. Agora, padre, voltando ainda um pouco ao pecado original, se o clima é de desequilíbrio, qual é o remédio para o pecado original? É só o batismo? O remédio é a sua inserção no novo Adão, que para nós normalmente se dá no ato do batismo. E para os povos que não são cristãos? Deus tem infinitos meios para levá-los à salvação, sempre em Cristo. Às vezes não com o batismo. A maioria do mundo não é cristã. Outros meios, mas nunca sem Cristo. O importante é estar ligado a Cristo, de uma maneira ou de outra que só Deus sabe. Muito bem. Padre, por que o capítulo 3º, ou melhor, né? Por que o mal aparecer só no capítulo 3º? A seu ver, de acordo com sua experiência, tanto tempo estudando a Bíblia, teria uma razão pedagógica de ser? Teria Eu um não entendi motivo? a pergunta, não estou entendendo. Por que o pecado apareceu só no 3º capítulo do livro? Porque, didaticamente, aqueles que o compuseram queriam mostrar que uma coisa é o que provém diretamente de Deus, a criação, inclusive do homem e da mulher. Outra coisa é o mal moral, que, como eu disse, não com essas palavras, mas de formas distintas, é tardio. O mal é tardio, só entrou com o homem e com a mulher. Antes disso havia males? Sim, males físicos, sim. Havia terremotos, havia maremotos, havia tsunamis. O que fez com que os dinossauros desaparecessem da face da Terra? Algum cataclisma. Mas nós podemos chamar isto de mal moral? Não. Padre, mas se o mal moral passou a existir depois da presença do homem e da mulher... Com a presença do homem. Com a presença do homem e da mulher? Quem é a origem primeira do homem e da mulher? Quem é o causador? Da origem do homem e mulher, Deus. Deus os criou. Mas Deus não os criou com o desequilíbrio. Deus não os criou desequilibrados. E Deus, por ser onisciente, por saber o que nos vai acontecer amanhã, por que ele não previra isso? Eu vou dizer uma coisa para você que precisa ser explicada. Deus nunca imaginou um mundo sem pecado. Isso é pesado. Nunca o telespectador... imaginou. Nunca imaginou. Por quê? Tira as conclusões, tira as consequências. Deus teria frustrado, se teria frustrado. E Deus se frustra. E o Cristo, o que seria aqui? Um esparadrapo. Veio no último momento aqui fazer uma sutura que não estava no plano de Deus. Olha que peso para a cristologia. Nele, por ele, para ele, Cristo morto e ressuscitado, foram criadas todas as coisas. Ele está acima de tudo. São textos do Novo Testamento. Um mundo sem pecado nunca foi pensado por Deus. Agora, o que ele não podia injetar pessoalmente, deixou que a liberdade e Satanás o fizessem, simplesmente. É profundo, interessante esse pensamento. Do contrário, você veria um Deus frustrado, um Deus que fez uma coisa e deu outra. Nós podemos pensar isso de Deus? Deus se frustra alguma vez? O Cristo veio aqui resolver um probleminha aqui que surgiu no último momento? Ou é aquele para quem toda a criação foi
criada. Toda a criação foi realizada, feita. E este Cristo é o único Cristo, é o Cristo morto e ressuscitado. Não pense um Cristo sem morte e sem ressurreição, que nunca foi pensado também pelo Pai. Que não foi pensado pelo Pai. Então a gente tira dos planos de Deus o movimento da cruz e da ressurreição. Simplesmente esses inimigos, chamamos-los assim, trouxeram a Deus a possibilidade, levaram Deus a trazer o remédio que é maior do que o pecado realizado. Ó feliz culpa, diz o cântico do sábado, porque nos mereceu tal e tão grande Redentor. Ó feliz culpa. Está vendo? Quer dizer, os seus pecados sempre estiveram no plano de Deus, mas sempre estiveram como a sombra necessária para fazer brilhar melhor a luz. É uma sombra necessária para que a luz pudesse ser brilhada. A nossa liberdade contaminada pelo mal. Desde o primeiro instante, a nossa liberdade. Desde o primeiro instante, mas não por Deus. Mas Deus previa tudo isto. E Deus aceitou. E isto aqui, o mal entrou nos planos dele, como um inimigo a ser vencido. Cristo morto e ressuscitado. Temos que finalizar. Chegou o nosso momento. Até a próxima vez, até o próximo domingo. Se Deus quiser, espero que tenham aprofundado um conhecimento que nem todos os dias e para todos se dá. A você e a sua família, Deus abençoe, um bom domingo, uma boa semana. Fique na paz do Senhor.